Boa tarde, pessoal. Meu nome é Érica Menezes, eu sou coordenadora, estou como coordenadora do Núcleo de Telesaúde aqui do estado da Bahia. Queria dar as boas-vindas para vocês, para todas e todos que estão aí nos assistindo, né, nesse primeiro minicurso, na aula inaugural do primeiro minicurso para uso e qualificação da plataforma do Telesaúde aqui na Bahia. O Telesaúde esse ano ele fez 5 anos em julho, e essa é uma das ofertas em comemoração a esses 5 anos de existência. O minicurso, então, ele começa com essa aula de hoje, mas é possível também assistir essa mesma aula tanto no dia 19 quanto no dia 26 desse mês. Então, vocês podem avisar seus parceiros, né, seus colegas de unidade para assistirem nos outros dias. O minicurso ele tem dois objetivos, né, dois objetivos principais. O primeiro é qualificar, né, a oferta da teleconsultoria, uma das ofertas do núcleo. A gente vai qualificar de que forma, né? A gente vai estar com vocês testando esse uso dessa ferramenta que é a teleconsultoria. Eu vou explicar direitinho, mas daqui a pouco, né, como é que vai ser as etapas pedagógicas do curso. Então, tem esse objetivo de qualificar tanto o envio da pergunta de vocês, quanto a resposta que a gente vai dar, né? Quanto melhor a gente qualificar essa pergunta, mais a resposta vai ser direta, vai ser rápida e vai ajudar vocês no cotidiano do trabalho na atenção básica. O outro objetivo é que esse ano também, em março, a gente lançou a nossa plataforma do Telesaúde, né? Uma plataforma criada aqui no estado da Bahia. E a gente estava nesse período testando essa plataforma, né? Ajustando, a gente até pede desculpa se teve algum transtorno para quem vem utilizando. A gente estava testando, colocando ela no ar. A ideia agora é que a gente consiga cada vez mais qualificar a ferramenta e a gente está convidando vocês para essa parceria, para junto com a gente deixar a plataforma com a nossa cara, né? Com a cara da Bahia. A gente tem, então, o curso, o minicurso, ele não precisa de inscrição. Ele é feito para todos os profissionais da atenção básica do Estado. Então, se você trabalha na Estratégia de Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde, no NASF, no consultório na rua, você pode participar do curso. Por enquanto, ele não é para gestores, ele é para os trabalhadores das equipes. Ele não precisa de inscrição. A gente vai estar acompanhando a participação de vocês, tanto pelo pedido de declaração daqui, né, quanto o próprio pedido de teleconsultoria, eu vou explicar depois. Então, não precisa de inscrição, basta participar dos momentos e você vai receber, ao final, uma declaração de participação do curso. Vou tentar passar aqui o próximo slide. Pronto. Então, hoje a gente tem no Núcleo de Telesaúde 4 ofertas, né, principais. A teleconsultoria e a segunda opinião formativa. Gleides, que está aqui do meu lado, vai falar com vocês daqui a pouco, mais um pouquinho sobre ela. A gente tem o telediagnóstico, que é a oferta em parceria com Minas Gerais, de laudo, né, de eletrocardiograma. E a gente também tem a teleeducação. A teleeducação é responsável por essas webpalestras que vocês costumam assistir, nos diversos temas que a gente vem ofertando toda terça-feira, toda quinta-feira, para vocês. E aí com o objetivo de ampliar acesso, de qualificar esse acesso, qualificar, né, a atenção básica do Estado e atender aos princípios do SUS de integralidade, de universalidade, equidade e de acesso. Aqui foi a nossa divulgação aí em março da nossa plataforma, que já está completando aí 4, 5 meses, né, de teste. Novamente, pronto, aqui. O primeiro minicurso, então, acho que ficou pequenininho, mas acho que dá para vocês verem aí chegando pertinho da tela. O primeiro minicurso, ele tem 4 etapas pedagógicas. A primeira é essa que vocês estão participando hoje e podem participar, como eu falei, né? Quem não participou hoje pode participar na próxima quarta-feira, no dia 16 e no dia 29 também. É a mesma web palestra, então quem assistiu hoje não precisa assistir novamente. Gleides vai estar falando com vocês daqui a pouco. A atividade pedagógica 2, então, é a solicitação de teleconsultoria para a gente experimentar mesmo no cotidiano como é que é o uso da nossa plataforma. Para quem já faz uso também, vai ser uma experiência diferente, porque o nosso teleconsultor, as nossas teleconsultoras, eles estarão dando dicas de como qualificar a sua teleconsultoria, ao mesmo tempo que eles... Pronto, Juliana, obrigada. Ela aumentou aqui para a gente. Eles vão estar dando dicas, então, de como qualificar a sua pergunta à medida que vocês vão solicitando. Então, a proposta é que vocês solicitem 8 teleconsultorias até o dia 30 de novembro. Então, o pedido é que vocês façam pelo menos
uma por semana ou 2 a cada 15 dias. A gente pede que siga isso até o 30 de novembro, que se todo mundo solicitar 8 de uma vez, talvez a gente não tenha capacidade de equipe para dar resposta. Então, a gente pede para vocês solicitarem uma a cada semana ou 2 teleconsultorias quinzenais. Aí a teleconsultoria é do tema que vocês tiverem dúvidas reais no cotidiano do trabalho de vocês. Vocês estão livres para solicitar para aquilo que desejarem e sentirem necessidade. A terceira atividade, então, vai ser a resposta a um formulário online, que a gente vai deixar disponível lá, né, no dia 30, a partir ali da semana próxima ao dia 30, que vocês vão contar um pouquinho para a gente de como é que foi essa experiência do uso da plataforma durante esses 2 meses. E, por fim, a gente vai ter em dezembro, a gente ainda não definiu data, mas assim que a gente tiver a data definida, a gente divulga com vocês, provavelmente na primeira semana de dezembro, a gente vai fazer, então, mais uma palestra de encerramento do curso, com o uso da plataforma de solicitação de teleconsultoria do Telesaúde Bahia, com uma ferramenta para qualificação do cuidado. Então, precisa participar de todas as etapas. Quem tiver participado de pelo menos 75%, né, dessas atividades, vai receber uma declaração de curso de 20 horas. O município também recebe, caso 70% das equipes dele tenham participado. A gente está contando como participação da equipe, pelo menos um profissional tendo concluído, né, o curso em cada equipe. Então, 70% das equipes, um profissional pelo menos em cada equipe. Pronto. Então, vou desejar novamente, né, uma boa aula para vocês. Muito obrigada pela participação. A gente pede, então, que vocês divulguem entre seus colegas de trabalho, para que a gente tenha uma boa participação e a gente consiga qualificar, né, nossa oferta de teleconsultoria em todo o estado. Muito obrigada, boa tarde e boa palestra para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos continuar aqui com o nosso primeiro minicurso, agora conversando um pouco sobre como melhor utilizar a plataforma do Telesaúde Bahia no cotidiano da atenção básica. Bom, o que iremos abordar neste momento? Dicas de como se cadastrar na plataforma, como solicitar e elaborar uma boa teleconsultoria de texto e vídeo. A minha solicitação foi devolvida, e agora? Dicas de leitura e avaliação da teleconsultoria. Vamos para o primeiro item. Dicas de como realizar um pré-cadastro na plataforma do Telesaúde. Aqui é o nosso site, né, como vocês podem ver. Para acessar, basta digitar www.telesaude.ba.gov.br. Logo na primeira página, você já vai ver este link chamado de serviços, e lá você clica aqui em cadastre-se para solicitar teleconsultorias. Logo em seguida, vai abrir exatamente esta tela para você preencher os seus dados. Agora, muita atenção. Os dados obrigatórios são aqueles que têm asteriscos. Vejam. Dados de equipe, comunidade, equipe de saúde, se você não souber ou não encontrar na listagem, não tem problema. A gente resolve essa questão. Isso não vai impedir de você se pré-cadastrar. A outra dica que eu dou é, coloque o seu CPF aqui e clique na lupa, porque já vai sair automaticamente os seus dados principais, como nome, o cartão nacional de saúde e a data de nascimento. E os demais você preenche cuidadosamente. Após preencher todos os seus dados, clique no link Salvar. E aí, automaticamente vai vir uma mensagem informando pré-cadastro realizado com sucesso. Aguarde nosso contato. E você vai receber um e-mail informando isso. Agora, quais são as dicas que nós gostaríamos de oferecer a vocês? Primeiro,
coloque o seu celular ou algum outro telefone pessoal para que possamos entrar em contato com você em horário comercial. O seu celular, o seu telefone é extremamente importante para a gente. Por quê? Eu vou explicar. Muitas vezes, na hora de teleregular, de encaminhar uma solicitação, entramos em contato com o solicitante para retirar algumas dúvidas, para evitar algumas devoluções e cancelamentos de teleconsultorias. E também algumas teleconsultorias que me parece que são de emergência, de caminhamento urgente, e aí a gente passou por um desafio ontem com relação a isso, né? Uma das solicitantes colocou o telefone da secretaria e ninguém naquele momento poderia localizá-la. E era uma solicitação que requeria uma certa urgência de caminhamento. Então, para evitar qualquer tipo de transtorno, a gente pede que coloque sempre o seu celular, algum outro telefone realmente pessoal que possa identificá-lo naquele momento, em horário comercial. Antes de solicitar o pré-cadastro, observe como está o seu cadastro no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde. Isto pode inviabilizar o seu cadastro na plataforma temporariamente. O que é isso? Bom, como é que eu sei que meu CNES está atualizado? A primeira dica que eu dou é: vá na Secretaria de Saúde e pergunte àquele que é responsável pelos cadastros no município de estabelecimentos. Lá ele vai verificar se seu nome, né, está naquela unidade, naquela equipe onde você atua. Caso não esteja, realmente a gente fica com dificuldade de aprovar o seu cadastro por conta da integração da plataforma ao CNES. E aí, automaticamente, o nosso sistema inviabiliza o seu cadastro. Então, isto é muito importante. A outra questão é: você também pode consultar na internet, você colocando lá no Google, CNES, você clica em CNES e pesquisa pelo seu CPF se seu nome está naquela unidade ou não. E se não tiver, dirija-se ao município, ao responsável pelo cadastro. Coloque o e-mail que você mais utiliza. Sempre enviamos avisos de que a sua teleconsultoria já foi respondida. O seu e-mail também é muito importante, é um outro caminho de comunicação que temos com você. Então, toda vez que uma teleconsultoria é respondida, nós encaminhamos, avisando a você que está lá a sua resposta está disponível, ou tirando outras dúvidas mesmo de teleconsultoria. E demais informes, né, do nosso Telesaúde, que a todo momento estamos aí com web palestras semanais, 2 web palestras semanais, de uma forma corriqueira, né, regular. Aguarde um e-mail de confirmação, sempre aguarde um e-mail de confirmação de cadastro na plataforma antes de acessá-la novamente. Aqui é para aqueles que se pré-cadastraram, né, e ainda não receberam confirmação do seu cadastro. Então, aguarde um e-mail confirmando. Após essa confirmação, aí sim, você estará acessível à nossa plataforma. Quem tiver dúvidas, por favor, ao longo do discurso aqui, vocês já podem estar colocando no bate-papo as suas dúvidas, tá? Que a gente já vai catalogando. Vamos lá. Como solicitar e elaborar uma boa teleconsultoria de texto e vídeo? Bom, nós temos 2 tipos de ofertas, né, de teleconsultoria. Uma por vídeo e uma por texto. A por texto é uma resposta em texto em até 72 horas úteis. A por vídeo a sua resposta será respondida por vídeo. E isso vai ter que ter uma agenda pactuada entre teleconsultor e o solicitante. E é uma agenda que demora um pouco, porque depende da disponibilidade do profissional naquele momento e naquele horário, porque é em horário comercial que nós realizamos essas teleconsultorias por vídeo, e também do próprio teleconsultor. Nós ficamos muito na dependência
de máquinas, né, de computador do próprio solicitante, internet, vídeo, microfone, a câmera. Então, essa infraestrutura algumas vezes impede que a gente realize a própria teleconsultoria por vídeo. Mas nós realizamos. Bom, Gleides, como é que eu faço uma teleconsultoria de texto ou de vídeo? Qual que eu tenho que selecionar? Bom, depende muito da pergunta que você faça, né? Da intencionalidade da sua pergunta. Então, a gente trouxe aqui 2 exemplos para ajudar vocês na hora de definir o tipo de teleconsultoria, o vídeo ou texto, porque é muito comum a gente receber teleconsultoria vídeo, entretanto, a pergunta pede, por exemplo, material, ou a pergunta pede alguma condução de um caso e que em texto é totalmente tranquilo de responder. E aí isso acaba inviabilizando a resposta, né? Se ela está em vídeo. Então, é só uma atenção que a gente pede muito ao solicitante que tenha na hora de enviar a sua teleconsultoria para a gente. Então, se desejar material em vídeo, repare bem, se desejar material em vídeo, peça uma teleconsultoria por texto, que até em 72 horas enviaremos links de vídeos e outros materiais online. Observe. Trouxe aqui um exemplo real, né, de uma solicitação. Bom dia, será possível enviar vídeos e imagens sobre DST? Preciso para uma atividade na escola. Seria um vídeo falando sobre os principais DST. Sífilis, HIV, HPV e gonorreia, forma de transmissão, sinais e sintomas de tratamento. O meu público adolescente, na faixa etária de 12 a 22 anos. Observe como esta teleconsultoria ela está realmente redonda. Ela define exatamente o público que ela deseja trabalhar e define exatamente quais são os assuntos pertinentes à DST. E ela pediu a solicitação corretamente, pediu em forma de texto, querendo vídeos e materiais online. Porém, se desejar apoio em resoluções de casos clínicos muito específicos ou dúvidas de processos de trabalho da mesma magnitude, solicite uma teleconsultoria por vídeo. Um exemplo que a gente traz aqui. Implantamos o acolhimento em minha unidade, porém, estamos com dúvidas sobre como aplicar a classificação de risco de acordo com os protocolos estabelecidos para a nossa realidade. A solicitante pediu uma teleconsultoria por vídeo, porque ela gostaria de discutir mais especificamente sobre o acolhimento na sua unidade. Ela colocou aqui que ela implantou, né, junto com a equipe, e, entretanto, ainda, apesar de utilizar os protocolos do Ministério sobre acolhimento, né, e classificação de risco, ainda a equipe está passando por algumas situações específicas que gostaria de entrar em contato conosco por vídeo para melhor elucidar, né, melhor elucidação do caso. Então, esta vídeo ela já foi agendada, já foi realizada, então eu trouxe apenas um exemplo. Então, eu só gostaria que vocês entendessem exatamente isso, né, o que é uma teleconsultoria de texto, o que é uma teleconsultoria por vídeo. E aí, em alguns casos, eu posso estar devolvendo, pedindo para o solicitante, olha, sua pergunta cabe mais a uma teleconsultoria de texto, porque ela vai chegar mais rápida, em 72 horas. A de vídeo, ela pode demorar até 15 dias para ser realizada, porque é uma agenda de pactuação, né, entre o solicitante e o teleconsultor. O telesaúde liga para o solicitante, agenda, faz o teste da máquina do solicitante. Então, vejam que existem alguns passos a serem seguidos. E se o solicitante quiser urgência na sua resposta, então é melhor realmente a teleconsultoria por texto, né? Agora, claro, como este caso aqui, uma teleconsultoria por texto, para responder esta questão,
talvez inviabilize, porque ela já implantou, está utilizando protocolos e, mesmo assim, está tendo alguns problemas na unidade com relação ao acolhimento. Então, de fato, a teleconsultoria por vídeo poderia estar ajudando. E há uma outra questão também importante, que na teleconsultoria por vídeo, pode-se fazer dentro da unidade e com a participação dos profissionais envolvidos, né? Não é só com aquele solicitante que pediu, mas todos os envolvidos. Então, é uma troca bem interessante, né? E a gente tem aquelas teleconsultorias por vídeo que nós realmente conseguimos realizar. Sempre é um sucesso, a gente sempre tem uma satisfação grande, por parte de todos, né? Uma outra questão muito importante que a gente traz aqui são as perguntas. As perguntas, os tipos de pergunta. Aquelas que a gente chama que estão dentro do escopo e fora do escopo do telesaúde, né? Então, eu vou nessa imagem aqui, que é aquelas que estão dentro do escopo, ou seja, aquelas que a gente tem como responder, né? Questões clínicas dentro do campo da atenção básica. Vejam bem, questões clínicas dentro do campo da atenção básica e não da atenção especializada, certo? A organização do serviço dentro da atenção básica. Educação em saúde, muitas vezes muitos pedem, olha, eu estou com uma dificuldade de organizar um grupo de gestantes, vocês têm alguma dinâmica, vocês têm algum material de um determinado tema, enfim. Então, muitos também solicitam, né, esse tipo de pergunta. E, é claro, atividades de planejamento, né, de saúde na unidade. O que é fora do escopo e que é suscetível à devolução ou cancelamento da teleconsultoria. A devolução, como eu estou falando muito essa palavra aqui, devolução a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas devolução significa que quando eu leio a pergunta, eu vejo que está faltando alguma informação, eu coloco o que eu gostaria que o solicitante complementasse, e aí eu encaminho novamente ao solicitante. Aí ele vai lá e complementa. Ele olha a minha perguntinha, minha mensagem, e aí, olha, o teleregulador pediu isso aqui, eu vou acrescentar. Aí acrescenta, e aí manda para a gente, e aí a gente fica muito feliz, porque aí a pergunta ficou arrumadinha, e aí a gente caminha para o teleconsultor. Né? Então, a gente evita muito devolver, realmente, porque demora um pouquinho, né? Mas este mini curso, ele vem exatamente para isso, né? Para tentar dirimir um pouco essas questões. Então, as perguntas fora do escopo são consultas pessoais e de parentes, né? Que a gente chama de teleconsulta. Então, eu estou com dor aqui, fiz o exame, deu o resultado assim, assado. A gente pode responder de uma forma genérica, com relação àquele tema, mas a gente não pode responder consultas pessoais. Então, a gente sempre pede que o solicitante seja encaminhado a um médico ou algum outro profissional de saúde, certo? Solicitação de apresentação em PowerPoint. Então, algumas vezes, os solicitantes pedem, olha, eu quero uma apresentação pronta em PowerPoint sobre o tema tal que eu quero aplicar na minha comunidade. Então, nós não fazemos apresentações prontas, né, até porque cada comunidade, cada área de abrangência, né, cada população, grupo de trabalho, né, grupo educativo, cada um tem as suas especificidades, então não dá para a gente fazer uma apresentação pronta, né, como se fosse comum a todos. Então, a gente oferece material focado naquilo que o solicitante deseja, e isso já economiza para ele um tempo já de pesquisa, né, que todo o nosso material é baseado em evidências, é o que está no momento circulando. Então, a gente oferta esses materiais e o solicitante, com posse deles,
faz a sua apresentação, sua dinâmica, enfim, assim como desejar, né, de acordo com o seu grupo de trabalho, seu grupo de educativo. Questões de direito trabalhista, também a gente não responde, olha, meu salário não saiu, o que eu faço, né? O município diz que não recebeu dinheiro, então questões trabalhistas realmente a gente não responde, né? Não está dentro do nosso escopo. E uma outra questão também que vem algumas vezes, perguntas fora da categoria profissional, né? Então, o que é isso? É um profissional questionando a conduta clínica de um outro profissional. Então, realmente, a gente devolve a teleconsultoria e aí a gente tenta fazer outros tipos de pergunta que aquele profissional tenha com aquele tema. Mas são questões que envolvem ética, conduta clínica de um outro profissional para outro. Então, realmente, a gente não responde esses tipos de perguntas. Pronto. Aí agora a gente trouxe dicas de solicitações elegíveis para a resposta. Olha lá. Então, qual é a dica que a gente dá? Enriqueça a sua solicitação com detalhes que guiem a equipe de teleconsultoria a identificar exatamente o que você deseja para evitar insatisfações nas respostas e teleconsultorias devolvidas ou canceladas. Então, por favor, o que a gente pede muito é que detalhe, não tenha receio de detalhar a sua solicitação. Detalhe exatamente para aquele objeto, para aquilo que exatamente é a sua dúvida. Que isso nos ajuda muito, porque imagine, a gente está utilizando uma plataforma, né, online, um dispositivo de interação, mas o teleconsultor não vive a sua história, né, não vive a história do profissional, as situações ali dentro da unidade. Então, quanto mais você detalhar, melhor para a gente responder, e aí mais satisfeito o solicitante vai ficar. Porque é muito comum, né, a gente responder uma solicitação que, na verdade, na hora da avaliação, ele coloca, olha, não foi isso que eu perguntei. E aí a gente, quando olha a solicitação, poxa, se botasse só aquele detalhezinho ali, a gente ia na mosca, né? A gente acertava. Mas a gente pede muito que vocês detalhem, porque, como eu disse, é uma plataforma de interação. Então, nós não conseguimos viver exatamente os detalhes que o profissional vive, né? Claro que todos os nossos teleconsultores, eles têm experiência, né, de saúde da família, alguns com mestrado, todos com especializações e com vivências de 10 anos de assistência. Mas cada um tem a sua história, né? E aí, quanto mais detalhar, fica muito mais fácil para a gente poder ajudar e apoiar o solicitante. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma teleconsultoria, né? Elegível para uma resposta. Boa noite. Estive atendendo uma paciente na consulta de planejamento familiar. A mesma possui um filho de 1 ano e 7 meses que ainda encontra-se amamentando e a mesma deseja mudar o anticoncepcional, pois com o uso de contraceptivo ela apresenta sangramento rotineiramente. Nesse caso, poderíamos começar a Noregina. Veja que ela especificou bem, detalhou que ela vinha em uso de um anticoncepcional, agora gostaria de trocar pelo motivo do sangramento, enfim. É uma teleconsultoria razoável, sim, elegível, sim, para a gente poder responder. Agora, eu trago dicas de solicitações com riscos à devolução. Vamos lá. Como é a solicitação? Quando se torna inesgotável as tentativas da busca ativa do parceiro, mesmo que a paciente gestante tenha sido tratada devidamente, qual a próxima conduta que se deve ter? Bom, aparentemente, a gente olha assim, poxa, está redondinha, né? Mas a gente olha de novo e a gente identifica que não está tanto. Por quê? Aí eu devolvo
a minha mensagem da telereguladora, né? Porque, assim, é bom frisar que são duas telereguladoras, né? É eu, né, como telereguladora da área de enfermagem, e temos também a telereguladora médica, que é a Mariângela, né? Então, nós lemos, nosso papel é esse, de a gente ler, fazer tipo uma triagem, e aí encaminhar para o teleconsultor, ou mesmo a gente entra em contato com o solicitante para tirar maiores dúvidas, né? Mas, enfim, o que a gente respondeu para essa solicitante, né? A gente devolveu. Então, olá, muito bom tê-la conosco no Telesaúde Bahia. Qual o agravo que você está se referindo? É sobre a sífilis? Estarei aguardando o seu retorno. Saudações. A gente colocou sífilis porque é um agravo, vem perguntas rotineiras, né, sobre a sífilis. Então, envolveu gestante, sífilis, parceiro e tal. Então, a gente achou que seria a sífilis, mas poderia ser outro agravo. Então, só faltou isso na pergunta dela para se tornar realmente elegível. A outra outra solicitação é a vacina BCG. Ponto. Agora eu fico pensando, será que ele quer saber tudo da BCG? Tudo, não vai caber na resposta. Porque a resposta, depois eu vou explicar lá na frente, que é a resposta direta, que é uma resposta objetiva, fácil, que o solicitante, quando lê, ele, em 10 minutos, ou 5 minutos, na verdade, ele já tem ali a sua resposta, sua conduta, sua tomada de decisão, o que ele vai fazer, o que não vai fazer, depois da resposta da consultoria. Agora, vacina BCG e nada mais, realmente para a gente ficou muito difícil. E aí, a gente devolve. E como é que a gente devolve, né? Olá, tudo bem? Muito bom tê-la conosco no Telesaúde Bahia. Para podermos te ajudar da melhor forma, peço mais informações. Compreendi que sua dúvida é sobre vacina BCG. Mas o que especificamente? Calendário para crianças, modo de aplicação, aguardando seu retorno. A gente tenta, inclusive, fazer algumas perguntas, tem alguns casos que a gente faz um direcionamento na pergunta, porque tem alguns solicitantes que a gente observa que às vezes tem dificuldade mesmo, né? E aí a gente, é isso aqui que você quer saber? Pela experiência, né? Da assistência, né? E de viver a atenção básica. E um outro caso, um último exemplo, né, de solicitações com riscos à devolução, essa solicitação nos deixou com muitas dúvidas, né? Responde genericamente, de uma forma mais geral, mas aí será que vai responder o que ela deseja? Talvez ela fique insatisfeita. Então, a gente fica muito na dúvida quando a pergunta ela não fica muito bem redonda, né? Então, sempre gera uma discussão lá no nossa equipe, né? Antes de a gente, com título de consultorias que nos geram dúvidas. Então, essa solicitação é: qual tipo de procedimento deve ser realizado com uma gestante com suspeita de HPV? Aí, a telereguladora diz: olá, muito bom tê-la conosco no Telesaúde Bahia. Para podermos te ajudar da melhor forma, peço mais informações. Nos esclareça se esta gestante tem algum condiloma ou outro sintoma. Porque a suspeita de HPV. Aguardamos seu retorno. Porque ela disse que ela quer suspeita de HPV. Mas que tipo de lesão é essa? Se a gente colocar todas as lesões que poderia ser suspeita de HPV, então a nossa teleconsultoria ficaria muito genérica e a gente não ia focar. Então eu discuti muito, né, sobre isso. Então, eu preferi, na verdade, devolver, né, esta teleconsultoria. Então, vocês vejam que, escrevam, olhem de novo. Nossa, o teleconsultor vai conseguir saber exatamente o que eu quero, né? Então, sempre pense quem vai ler sua solicitação e como vai interpretar, né? Isso ajuda muito na hora de encaminhar sua teleconsultoria. Pronto.
Depois de cadastrado, né, tudo direitinho na plataforma, com a sua senha, aquela senha que você cadastrou no pré-cadastro, você vem aqui e solicite uma teleconsultoria no nosso site do Telesaúde Bahia. E aqui aparece imediatamente a tela, né, como vocês estão vendo aí, e lá vocês colocam o acesso com o seu CPF e senha que você cadastrou. Pronto. Quando você acessa a plataforma como solicitante, você observa a tela desse jeitinho aí, né? Aqui você tem o histórico das suas solicitações, né? Você tem como filtrar por status as suas solicitações, ou seja, aquela que está aguardando envio, que você começou e não terminou a pergunta, aquela que foi devolvida ao teleregulador, olha aqui, devolvida, né? Ao teleregulador. Na verdade, quando está escrito assim, devolvida ao teleregulador, é que o teleconsultor, quando leu a pergunta, falou, aqui não dá para eu responder, aqui eu já pesquisei, já desci, já subi, não deu certo, não vai dar certo, então eu vou precisar aqui mais dados desta pergunta. E aí o teleconsultor também tem o direito de devolver o teleregulador vai analisar. Esse processo é um processo rápido, então a gente fica ligado a todo o tempo. A gente tem teleconsultores 24 horas, né? Como bem sabem, a gente trabalha de domingo a domingo. Nós temos teleconsultores que trabalham na sede do Telesaúde e temos teleconsultores que trabalham home office, então, justamente para atender a demanda. Então, esse processo é muito rápido. Então, aqui, devolvido ao teleregulador é isso, que o teleconsultor leu, viu que não dá, pesquisou, não dá, e aí devolve ao teleregulador, certo? E aí o teleregulador vai tomar a decisão e analisar direitinho se vai devolver o solicitante ou ajudar o teleconsultor a apoiar em algum trâmite nesta solicitação, e aí isso também pode acontecer, tá? Bom, mas vamos lá. Clicar em nova solicitação, né? Eu vou querer fazer uma nova solicitação. Você vai lá e clica nova solicitação. E aí eu vou passar aqui. Bom, quando tem lá a nova solicitação, nós só temos um tipo de categoria de serviço, que poxa, agora melhorou. Isso aí. Pronto, me deu a dica aqui. Teleconsultoria, nós só temos esse serviço por enquanto, né? Teleconsultoria, a gente vai oferecer mais no futuro, aguarde as cenas dos próximos capítulos. E aí temos o serviço, e aí você define aqui, se é texto ou se é vídeo. E aí você já tem que estar com a pergunta na cabeça, né? Às vezes você pode escrever ali no papel, e aí não, é texto. Aí você seleciona texto, né? Porque o vídeo, eu preciso dessa pergunta logo, o vídeo pode, né, demorar um pouquinho mais e tal, e etc. Então, é uma conduta que eu quero saber se eu vou ter conduzido esse caso assim, assado, então eu vou precisar de ajuda de um teleconsultor para poder me orientar aí com as melhores evidências científicas publicadas até hoje. Então, eu vou pedir uma de texto. Aí você lá seleciona texto. Depois disso, aqui é porque na hora quando a gente fez o print da tela não apareceu, mas aqui tem. É paciente específico? Se for um paciente específico, você vai lá e clique o sim. É um paciente específico. Quando você clica o sim no paciente específico, aparece automaticamente essa caixa aqui, ó. E essa caixa, você não precisa preencher tudo, não, certo? Você preenche o nome, o nome de alguém, do seu paciente, pode ser o primeiro nome, o nome completo,
né? Não, esses dados é interessante que tenham, sim, porque no futuro a gente vai fazer uma integração com essa plataforma, com outros serviços, né? Que a gente está aí nesta discussão. Mas, se você colocar qualquer dado aqui, né, por exemplo, o nome, que é mais fácil, automaticamente vai abrir alguns outros itens aqui embaixo que eu vou informar. Você coloca o nome e salva. E aí eu vou para a próxima tela. Quando você colocou o nome do paciente, automaticamente abriu esses 3 itens aqui. Intenção de encaminhar para especialista, encaminhamento já solicitado e especialidade solicitada. Então, isto só vai aparecer se você clicar em paciente específico e dizer sim. Se você dizer não, não vai aparecer nenhum desses itens. Certo? Pronto. Então, o meu caso é um caso específico, sim, de um paciente. Aí eu botei o nome dele lá e apareceu esses 3 itens aqui. Vamos lá. O que é cada um? Isso aqui é uma parte muito importante da solicitação. É uma parte que a gente avalia exatamente a qualidade desta teleconsultoria, porque você imagina que usar uma teleconsultoria, né, utilizar uma teleconsultoria para evitar um encaminhamento para uma atenção especializada, isso para a gente é muito importante e, é claro, para todo o Estado. Isso significa uma qualificação da atenção básica, certo? Então, a gente pergunta, intenção de caminhar para especialista? Você tem intenção de caminhar para especialista? Aí você diz que sim. Sim, eu tenho intenção de encaminhar para um especialista. E este encaminhamento já foi solicitado? Você já pediu a teleregulação, por exemplo, né, de especialidades? Aí sim. E aí você diz qual foi o especialista que você escolheu. E aqui tem uma lista de especialidades. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Muita atenção. Você tem intenção de caminhar para especialista? Sim. Mas assim, você só tem intenção, você não pediu ainda para a secretaria, não pediu nada, né, formalmente. Poxa, mas eu estou pensando em caminhar para alguém, para algum especialista. Mas antes de você encaminhar, você quer fazer uma teleconsultoria para se certificar disso, né? Pronto. O encaminhamento já foi solicitado, aí você coloca o botãozinho não, eu não pedi ainda. Mas para qual especialidade você tem intenção de caminhar? Aí você coloca um médico cardiologista, um obstetra, pediatra e etc. Certo? Bom, em seguida você vai escrever a sua solicitação, né? Vou diminuir aqui um pouquinho mais. Pronto. Se tiver algum anexo para encaminhar nessa teleconsultoria, você vem aqui e escolher o arquivo. Vai aparecer aqui. Mas não esqueça de clicar no botão enviar. Por que a gente está percebendo isso? Que algumas solicitações vêm assim, olha, faz toda a descrição da solicitação e ele encaminhou um documento, um anexo, que era importante para a gente entender melhor aquela pergunta. E o anexo não está. Ele diz que o anexo está lá e o anexo não está. Então, a gente está observando que muitos talvez não estejam apertando o botão enviar. Então, você tem que escolher o anexo e enviar. Bom, a minha solicitação foi devolvida pela telereguladora. E agora? Vamos lá, não tem problema nenhum.
Observe atentamente a mensagem da telereguladora e complemente o que se pede. Em seguida, envie a solicitação novamente. Aí eu vou mostrar como é que aparece para o solicitante. Olá, você abre o seu perfil de solicitante, né? E aí você vê lá o seu histórico de teleconsultorias. E aí no status você nota uma bolinha vermelha, devolvida ao solicitante. Vixe, foi devolvida para mim? E aí não tem problema nenhum, porque aí você clica aqui, ó, no lápis, e aí você abre essa teleconsultoria que foi devolvida. Quando você observa a teleconsultoria, né, aí tem lá a mensagem devolvida ao solicitante. Com a justificativa. Muito bom tê-la conosco no Telesaúde Bahia. Para podermos te ajudar da melhor forma, peço mais informações. Compreendi que a sua dúvida sobre vacina BCG, olha ela de novo, eu usei ela para todas. Mas o que especificamente? Calendário para crianças, modo de aplicação, aguardamos seu retorno. Faltou, né, umas perguntas, mas eu gostei da sugestão da telereguladora. Eu acho que foi isso mesmo que eu queria saber. Sobre o calendário. E aí aí aparece aqui a pergunta, ela já está aberta, e aí você só faz complementar o que eu perguntei, certo? Se você tiver um arquivo para enviar, novamente, escolha o arquivo no computador, ele vai aparecer, e depois clique em enviar. Eu peço muito também que o senhor retorne aqui o slide, justamente para vocês observarem o status. Sempre olhem o status como resposta disponível, porque tem solicitantes que fazem muitas perguntas e alguma dessas solicitações ela pode ter sido devolvida e ele não tenha percebido. Então é importante vocês filtrarem por status. Devolvida ao solicitante, se você aparece aqui, né, resposta disponível e canceladas, né? Eu gostaria até de falar das canceladas, raramente a gente cancela, certo? O cancelamento vem mais quando a teleconsultoria ela é repetida, a gente cancela mais, e também com relação a aquelas perguntas que estão fora do escopo. Mesmo assim, aquelas que estão fora do escopo, no cancelamento, a gente sempre gosta de dar algum caminho de resposta ao solicitante. A gente nunca deixa o solicitante sem alguma orientação, mesmo aquelas que estão fora do escopo. Agora a gente vai para dicas de leitura e avaliação da teleconsultoria. Uma parte muito importante. Pronto. Olha lá, a gente de novo na página do solicitante. E a gente vê, aquela pergunta que eu fiz já está disponível. Aí eu vou lá na lupinha e clico nela para visualizar. Ou então, se eu fiz várias perguntas, não tive tempo de ficar olhando, poxa, o pessoal até me mandou e-mail, mas eu não tive tempo de olhar, mas hoje eu vou sentar aqui agora, eu vou olhar minhas perguntas para ver as respostas. Então, você vem aqui no filtro e filtra a resposta disponível e vai estar lá, certo? Cliquei na lupinha. Pronto. Apareceu minha resposta. Aí vem aqui, resposta. Observem as abas, né? Tem essa aba anexo, que muitas vezes o teleconsultor ele pode ter encaminhado materiais, né, educativos, materiais de complementação à sua pergunta. Isso é muito comum de acontecer. E você abre a sua solicitação, a resposta da sua solicitação. Potencial SOF, não. Provavelmente isso talvez não apareça para vocês, mas se aparecerem, algumas teleconsultorias são elegíveis para a segunda opinião formativa, que é uma das publicações da Biblioteca Virtual da Atenção Primária e Saúde.
não aparecem dados do solicitante, nada disso. Até é bom frisar que todo este material é um material sigiloso, né? Se for para publicar no site da Biblioteca Virtual em Saúde, que isso é uma prerrogativa do Telesaúde Brasil Redes, nenhum dado do solicitante, nenhum dado do nosso, das pessoas que leram e fizeram a revisão da teleconsultoria é publicado. Ela é publicada apenas como Telesaúde Bahia. E aí a gente está construindo esse arcabouço de teleconsultorias com a cara da Bahia, né? Para acessar o site da Biblioteca Virtual em Saúde, basta você colocar lá SOF e BVS, B, né? B de bola, V de... deu um nome aí de V de vela e S de salvação. Pronto. Então, BVS e SOF, você coloca lá no Google e aparece lá, e aí você vai encontrar todas as teleconsultorias da Bahia e outras teleconsultorias que viraram SOF no Brasil inteiro. Então, é muito importante, inclusive, vocês fazerem essa pesquisa antes mesmo de fazer uma teleconsultoria. Quem sabe a sua resposta já está lá, né? Isso já poupa tempo, né? Então, muitas vezes pela urgência da solicitação. Então, a resposta é direta da solicitação. O que é cada caixinha dessa? Para que vocês entendam e possam estar fazendo o melhor uso disso. A resposta direta é uma resposta sintética, objetiva. O teleconsultor, logo no primeiro parágrafo, ele diz: se não forem encontrados referenciais sobre o assunto que dão certeza da situação. Então, geralmente, o primeiro parágrafo já diz isso. Por isso que a gente chama de resposta direta. É uma resposta bem objetiva e que elucida o caso, certo? Da situação. Mas é claro que a resposta direta, ela é direta. Então, mas por quê? Por que não pode fazer isso, né? Aí vem a complementação. Aí a complementação, sim, aí o teleconsultor coloca outras informações que geralmente justifiquem, que complementam a minha resposta direta, né? Essa é a função da complementação. Pela pergunta foi bem objetiva, né? Então foi uma resposta realmente mais redonda, né? Mais objetiva também, certo? Mas geralmente as complementações elas são um pouco maiores, né? Com uma melhor justificativa. Os atributos da atenção primária à saúde. Aqui o teleconsultor informa ao solicitante quais são os atributos da atenção primária que aquela solicitação ela é envolvida. Isso ajuda o solicitante a perceber que ele está fortalecendo a atenção primária, né? Naquele momento ali que ele está realizando esta pergunta, ele está conduzindo o caso, né? Naquela situação ali que ele está vivenciando na sua unidade. A educação permanente é uma caixa também muito importante, porque aqui a gente indica protocolos atualizados para o solicitante fazer leitura, a gente indica cursos, né, no AvaSUS. Então, é um espaço muito importante que a gente deseja sempre que o solicitante fique atento quando o teleconsultor indicar alguns materiais, alguns cursos, alguns outros ambientes de interação para se interar melhor sobre aquele tema, aprofundar melhor aquele tema. E aqui são os referenciais bibliográficos, né, que o teleconsultor utilizou para sua resposta. Muito bem, sumário de evidências. Então, aqui a gente utiliza... Por que a gente utiliza sumário de evidências? O que é isso? Então, sumário de evidências é muito importante que ela dá uma segurança, ela oferece uma segurança ao solicitante sobre a veracidade, né, e a certeza, a segurança
daquela resposta. Bom, nós temos aí o grau A, que é estudos experimentais observacionais de melhor consistência, né? Temos os estudos tipo B, que é os estudos experimentais observacionais de menor consistência. Uma resposta que foi baseada em relatos de casos, estudos não controlados, por exemplo, experiências. Muitas teleconsultorias pedem, eu gostaria de uma experiência sobre implantação de grupos de gestantes na unidade. Então, grupos de gestantes, as experiências são singulares. Então, a gente coloca relatos de casos, né, de interessantes, que aí o solicitante ele pode utilizar aquela ideia e aplicar respeitando a especificidade do seu grupo, né, e aplicar ela lá, né, com base nessa resposta nossa. Então, relatos de casos, né, são dessa forma. O D, opinião desprovida de avaliação crítica, né, baseadas em consensos, estudos fisiológicos. Então, muitas vezes, portarias, né, ministeriais, coisas que são regulamentadas pelo Ministério da Saúde, muitas vezes a gente utiliza também este grau de evidência. Então, na verdade, fique sempre atento sobre esse grau de evidência, certo? A gente ainda está estudando algumas formulações junto com a BVS. A BVS ela também está dando uma pequena reformulação, mas ainda a gente está continuando utilizando, a gente está ainda utilizando esse sumário de evidências aqui. E estratégia de busca? O que é estratégia de busca? Desculpe. São os termos técnicos que nós utilizamos para fazer buscas no banco de dados. Né? A gente utiliza o portal baseado em evidências e lá a gente coloca a palavra-chave, que é a sífilis congênita, por exemplo, que ela é um termo do DEX, né, dos descritores em saúde. Então, um termo técnico publicado pelos descritores de saúde. Então, a gente só utiliza os descritores para fazer pesquisas científicas. Então, neste caso, utilizou-se a sífilis congênita. Bom, estamos chegando um pouquinho no final aí da nosso mini curso, né? Para já a gente abrir para as perguntas. Quando você leu a teleconsultoria, tudo direitinho, agora vamos para uma parte muito importante para a telesaúde, que é a avaliação, né? A avaliação, para vocês terem ideia, para a gente é algo assim muito importante, porque a partir dela a gente faz duas auditorias, repare. A gente faz uma auditoria com a qualidade das teleconsultorias, né? E a gente faz auditoria com o solicitante. Quando o solicitante, por exemplo, avaliou com algum grau de insatisfação da teleconsultoria. Poxa, eu não atendeu e tal, eu vou explicar. Então, a gente sempre pede que, toda vez que leia a solicitação, avalie lá rapidinho, é só apertar 2 botãozinhos e pronto. Né? Então, para a gente, e observe também os detalhes, quando marcar o botãozinho, eu vou explicar, que para a gente é muito importante. Então, vamos lá. Satisfação geral. Avaliação. Satisfação geral. O que é a satisfação geral? Satisfação geral minha dúvida foi respondida, é uma satisfação do quadro geral da teleconsultoria. Né? A teleconsultoria foi respondida em 72 horas. O teleconsultor, ele respondeu os quadros, né, adequadamente da resposta. Enfim, ele foi claro na sua resposta, né? Tá uma resposta organizada. Então, a satisfação geral, ela requer isso, né? Ele ofereceu algum material, foi interessante, né? Trouxe coisas diferenciais que eu não sabia, enfim. A satisfação geral, ela remete a esses tipos de questionamentos. Então, você pode colocar como não informado, ou muito satisfeito, insatisfeito, indiferente, satisfeito ou muito satisfeito. Bom, mas e aí? A teleconsultoria atendeu realmente a sua dúvida?
Aí você pode dizer, eu não sei informar, ou ele totalmente atendeu minha dúvida, ou parcialmente atendeu minha dúvida, ou não atendeu. Tem muito caso que acontece assim, eu vou explicar para vocês. O solicitante aperta muito insatisfeito e atendeu totalmente. Aí, o que foi isso? Muito insatisfeito e atendeu totalmente, né? Então, pode ter apertado algum botãozinho, talvez ele queria dizer que estava muito satisfeito, porque o muito satisfeito aparece lá no final, deveria aparecer logo no início, né? Mas, como regramento mesmo de envio dos dados para o Ministério da Saúde, o muito satisfeito realmente ele fica aqui no final. Então, o muito satisfeito sempre fica aqui, né? O satisfeito sempre fica no finalzinho. Então, cuidado, se atentem para na hora de apertar esse botãozinho, né? Que a gente fica aqui, poxa, e a gente vai ter que ligar. E assim, depois que marcou, não tem como voltar atrás. Marcou, enviou, finalizou, né? Então, prestem muita atenção na hora de casar o item satisfação geral com atendeu a sua dúvida, certo? Há uma outra questão importante aqui. Para avaliação, só é obrigatório satisfação geral e atendeu a sua dúvida. O item houve evitação de encaminhamento, sim ou não, não é obrigatório. Ela só é obrigatória se você marcou lá que tinha intenção de encaminhar, se você tinha um paciente específico e queria encaminhar, certo? Mas se você não tinha qualquer tipo de intenção de encaminhamento, então você não precisa responder se não tem intenção de encaminhar, deixem aberto, não precisa marcar nada. Agora esses dois sim, você precisa marcar, tá? E aqui, se você gostaria de informar para a gente algumas críticas ou sugestões, serão muito bem-vindas. A gente tem uma monitora de telerregulação que ela lê, né? Todos os dias as teleconsultorias, ela pesca exatamente as teleconsultorias que têm algum grau de insatisfação e de satisfação também, né? E também os próprios teleconsultores, né? A gente também tem todo esse cuidado de olhar e acolher muito bem todas as críticas e sugestões. Isso tem nos ajudado bastante a qualificar todo o nosso processo de trabalho desde então. Pronto. Para treinamentos presenciais nos municípios, tem os nossos contatos, que é o 3115-9650, ou mandar um e-mail de gestão.telesaude@saude.ba.gov.br. Eu gostaria de informar a vocês que nós temos uma equipe de campo, né, com 8 monitoras de campo, cada uma responsável por uma macro-região. Tem um grupo agora exatamente em território, treinando, né, tem um outro grupo aqui que logo vai viajar. Então, a gente faz viagens todas as semanas e aqueles municípios, né, que gostariam poxa, eu queria um treinamento aqui presencial, então é só mandar um e-mail ou mesmo ligar, que a gente toma todas as providências para agendar esse dia e o Telesaúde vai até aí no seu município, na sua unidade, certo? Bom, gente, eu agradeço, né, a oportunidade. Este mini curso é o primeiro, né, nós temos aí no dia 19 e no dia 26, conversar aí com seus parceiros, aqueles que não puderam estar hoje. E, neste momento, eu abro para as perguntas. Se os solicitantes têm alguma pergunta e a gente possa estar esclarecendo. Tem uma dúvida aqui. Gleides, pode apresentar, por favor, a plataforma? Como faço para solicitar a teleconsultoria? Todos os profissionais podem utilizar as teleconsultorias e fazer qualquer pergunta? Bom, vou responder a segunda, tá? Todos os profissionais podem utilizar as teleconsultorias e fazer qualquer pergunta. Veja só, os profissionais que estão ligados à rede da atenção básica, certo? Então, como eu disse, todo mundo pode fazer pré-cadastro.
Mas aqui a gente faz a triagem, a gente verifica junto ao CENES se aquele profissional está cadastrado naquela unidade que pertence à atenção básica. Se ele pertencer e corretamente, então a gente aprova o cadastro. Se o profissional desejar o seu cadastro, porém ele não trabalha na rede de atenção básica, realmente a gente não tem como aprovar o seu cadastro. A gente entra em contato, manda e-mail, informa a inviabilidade do cadastro. Então, realmente, o Telesaúde, a plataforma Telesaúde está voltado para os profissionais da rede da atenção básica. Então, sendo da rede da atenção básica, sim, pode solicitar as perguntas. Agora, cuidado com as perguntas, né? Como a gente viu lá no escopo, né? A gente apresentou aí mais cedo um slide exatamente sobre isso. Que tipo de pergunta eu posso fazer? Então, as perguntas que eu não posso fazer são perguntas ligadas à ordem administrativa, no sentido de trabalhistas, né? Questões éticas de conduta, questionando a conduta do outro profissional, teleconsulta, né? Consulta, eu tô com uma dor de barriga e tal, como é que eu faço? Eu me senti mal, tomei um remedinho. E aí, realmente a gente não responde, a gente pode responder de uma forma genérica, mas a gente não vai conseguir responder teleconsulta, então a gente pede para encaminhamento para um médico ou algum outro profissional da saúde. Então, são esses tipos de perguntas que realmente não podem ser respondidas, certo? Bom, me pediram para apresentar a plataforma e como realizar uma teleconsultoria. Bom, a gente pode fazer isso Bom, eu tenho uma pergunta antes de a gente entrar na plataforma, porque quando a gente for entrar na plataforma, a gente vai sair um pouquinho do chat, né? E aí, me parece que tem uma outra pergunta aqui, Juliana. É de Poliana, né? Pronto. Se a minha dúvida não existe normatização ou legislação para que a resposta do teleconsultor me oriente, como devo avaliar? Muito bem, Poliana, exatamente. Olha só, realmente, como eu disse, todas as perguntas, todas as respostas são baseadas em evidências, em normatizações e portarias. A gente entende que a teleconsultoria talvez não possa te atender, porque para aquela situação, geralmente de processo, acontece muito nas questões que envolvem processos de trabalho, né? Gestão do trabalho, enfim. Então, de fato, algumas perguntas, elas não têm uma legislação específica, não tem o que, como a gente dizer, olha, está certo ou está errado. Isso acontece, né? Então, como avaliar essa teleconsultoria? Bom, tem a satisfação geral, sim, você avalia a satisfação geral, se ela se satisfez, se respondeu dentro do prazo e etc. Se atendeu a dúvida ou não. Bom, de alguma forma, nós atendemos a sua dúvida no que diz respeito ao seguinte, olha, Poliana, a gente não tem normativa, não tem regramento, a gente pede que a gente dá um aconselhamento. Geralmente, quando a gente não tem uma resposta baseada em evidência, a gente se baseia no que é do comum, né? Do que é um pouco do bom senso, de conversar com a gestão do município, para pactuar ações, enfim, geralmente são desta ordem, né? Reunião com a equipe, para poder dirimir a questão, enfim, não tem uma condução específica. Geralmente, se atendeu a dúvida ou não, pelo que a gente entende, a gente atendeu no sentido de dizer para você, olha, realmente a sua pergunta não tem base em evidência, né? Nesse sentido. Mas também a gente entende, quando a gente liga para o solicitante e pergunta para ele, ele avaliou muito insatisfeito e não atendeu. Mas aí, quando a gente liga para ele, é exatamente isso daí que você colocou. Não, a Telesaúde me ajudou muito, me ajuda realmente. Não é o teleconsultor, não foi a resposta do teleconsultor, é porque realmente não existe uma resposta baseada em evidências. E
E isso me deixou um pouco frustrada, né? Porque eu queria que resolvesse isso logo, que isso está me trazendo algumas dificuldades na minha conduta e etc. Né? E aí é uma questão importante. A gente deixa à vontade o solicitante, mas para a gente que trabalha aqui, a gente entende que sim, que atendeu a dúvida e que sim, houve uma satisfação geral, desde que a teleconsultoria foi respondida no prazo, desde que o teleconsultor ele apresentou materiais, ele apresentou toda uma contundência sobre aquela questão, certo? Mas, é claro, o solicitante fica livre para avaliar do jeito que ele achar, mesmo ele dizendo, não, a teleconsultoria foi boa, mas não atendeu, porque não tem resposta para mim. Então, a gente acata, acolhe, sem problema algum, certo? Mas, com certeza, a gente vai ligar para você, para perguntar. Vamos ver mais, se tem mais alguma pergunta. Ah, já encerrou? Pronto. Então, a gente vai abrir aqui a plataforma que uma solicitante pediu para como abrir a plataforma para fazer uma solicitação. Minha apoiadora da teleeducação, Juliana, ela vai aqui dar o suporte. Pronto, pessoal. Estamos aqui com o site da nosso Telesaúde. O site, logo de primeira mão, a gente está avisando que ela vai sofrer algumas modificações, né, para melhor. E para que vocês acessem a plataforma do Telesaúde, tem aqui o site, né, telesaude.ba.gov.br. E aí, olha cá, ó, solicite uma teleconsultoria. E aqui eu vou solicitar. Ela abriu. Vou digitar o meu CPF. Minha senha, a senha que eu cadastrei lá no pré-cadastro. E vou entrar. Pronto. Abriu a tela de solicitação. Eu venho aqui em Central de Solicitações. Clico em Solicitação. E aqui eu vejo, né, todo meu histórico de solicitações, né? Então eu vou aqui, ó, em status, que eu falei para vocês anteriormente. Eu abro, olha só as ofertas de status, né? Então, eu vou aqui. Será que tem alguma resposta disponível? Tem uma resposta disponível aqui. E venho filtrar. Só tem uma, né? Pronto. Eu posso vir aqui e ver outras ofertas de status. Aguarda avaliação, ou seja, eu li a teleconsultoria e não avaliei. Aí vão aparecer aqui, vamos ver? Não apareceu, então eu avaliei todas. Venho aqui, vejo finalizada, ou seja, aquelas que eu já li e já avaliei, portanto, finalizou. Aí eu venho aqui em finalizado, olha, tenho 2 finalizadas. Bom, mas o que eu quero mesmo é fazer uma nova solicitação. E eu venho aqui, nova solicitação. A categoria só tem um tipo de serviço, por enquanto, que é a teleconsultoria, certo? Olha só o serviço que eu falei para vocês, para que vocês fiquem bem atentos, né? Se é o tipo de serviço, se é texto ou vídeo, né?
Então, eu vou clicar aqui, teleconsultoria em texto. Perfeito. E aí, eu aqui tenho o meu nome, né? Que na verdade não é meu, é da colega, né? É um paciente específico? Eu vou dizer que não. Eu vou dar 2 exemplos aqui de teleconsultoria, tá? Eu vou dar um exemplo de teleconsultoria que precisa de caminhamento, que precisou de caminhamento, e aquela que não. Essa aqui vai ser que não precisa de caminhamento. Então, se não precisa de caminhamento, não é um paciente específico algum, então eu clico em não, tá? E aqui eu vou colocar a minha pergunta. Pronto. Eu vou botar minha pergunta. Qual músculo indicado para administração de penicilina bezantina em RN com sífilis congênita? Se eu tiver algum arquivo para encaminhar, eu clico aqui em escolher. Eu vou ver algum documento. Deixa eu colocar algum documento só para vocês observarem. Deixa eu colocar algum documento, alguma. Não tem, né? Olha, o computador de última geração. Não tem, ele só é reservado para nossas webs. E a equipe aqui está me informando, Gleide, não tem imagem. Não tem nenhuma musiquinha, não tem nenhuma musiquinha para a gente colocar aqui. Então, eu vou... Ah, tem downloads aqui. Pronto, downloads aqui, Salvação da Lavoura. Vou botar aqui. Não vai. Olha só, que belo exemplo. Olha lá, olha lá. Só podem arquivos de imagem, gente. Certo? Que é JPEG, JPG, PNG e PDF e GIF. Não pode arquivos de Word, não pode arquivos de PowerPoint. Olha só que belo exemplo, certo? Então, deixa eu ver se aqui. Pronto. Tem uma aqui. Vamos ver se ele abrir. Também não está lendo. Esse computador tá novo demais. Vamos lá, pessoal. Então, de qualquer forma, a gente vai escolher, certo? A solicitação e clicar no botão enviar. Nunca esqueçam de clicar no botão enviar, senão vocês não vão conseguir enviar pela consultoria. Se vocês não... não vou terminar agora não vou enviar agora não, vou enviar depois, vocês podem salvar também no rascunho. Mas assim, eu terminei minha teleconsultoria e vou enviar. Eu vou enviar, pronto. Confirma a operação? Sim. Muito bem. Agora, eu vou dar um exemplo de teleconsultoria que precisa de caminhamento. Eu vou lá em nova solicitação. Venho aqui em categoria teleconsultoria. Em serviço, um texto. Paciente específico, olá, olá. Sim. Aí eu vou botar um nome aqui. Vou botar meu nome. Pronto. Clicar em salvar. Imediatamente apareceu aqueles itens que eu falei para vocês mais cedo, tá? Você tem intenção de caminhar para especialista? Sim. Encaminhamento já solicitado? Bom, ainda não, que eu quero saber o que o teleconsultor acha, se eu consigo realmente resolver a questão dentro da minha unidade ou realmente eu preciso encaminhar. E aqui eu coloco a especialidade, porque eu já sei que minha pergunta vai ser na área de pré-natal. Aí eu vou colocar minha pergunta aqui.
Olá, minha pergunta. Gestante com 32 semanas, apresentou resultado de teste rápido positivo para sífilis e não reagente para a VDRL. E aí, eu sigo com a minha pergunta, tá? Não tenho arquivo, dessa vez eu não tenho arquivo. E aí eu vou clicar, eu salvo, para depois eu voltar para esta teleconsultoria e enviar, ou eu já envio logo porque eu já concluí a minha pergunta. E vou enviar. Pronto. E aí, imediatamente, olha só, como aparece para mim no meu histórico, né? Aparece para mim em rascunho, ou seja, se está em rascunho, é porque o teleconsultor, a teleregulação foi tão rápida, ela já aceitou e já encaminhou para o teleconsultor, e o teleconsultor já aceitou e já está trabalhando na minha teleconsultoria. É por isso que ela está aqui em rascunho. E aqui, eu acabei de encaminhar e está em aguarda teleregulação. Ou seja, a teleregulação já recebeu, vai fazer a leitura e encaminhar para o teleconsultor. E o status, quando encaminha para o teleconsultor, o status automaticamente muda para a guarda teleconsultor. E quando o teleconsultor começa a trabalhar na teleconsultoria, ela fica em rascunho. Depois, resposta disponível. Vou voltar aqui. Minha apoiadora da teleeducação. Isso. Se tem mais alguma. Não tem? Pronto, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Espero que este primeiro minicurso tenha alertado algumas questões, né, que o solicitante lá de longe tem, né, sobre a plataforma Telesaúde. A gente aguarda pelo Fale Conosco, o nosso site tem um Fale Conosco. Vocês podem colocar suas sugestões. Poxa, eu queria que falasse também aquele assunto, aquela situação que geralmente acontece. Então, coloque no Fale Conosco, que aí, no dia 19, a gente pode estar melhorando mais a nossa apresentação e trazendo outros tipos de esclarecimentos aí no território. Certo? Então, estaremos finalizando. Obrigado pela participação de todos vocês. Né? Estamos juntos aí no fortalecimento da atenção básica. Um abraço a todos. Muito obrigada.